muito satisfeito ontem com o casamento do Luvanor. Acho que foi uma vitória, não só para ele, mas para alguns também. Me lembrei ontem, né, quando ele estava casando, quando ele pediu em namoro a Josi, né? E também me lembrei dela quando ela chegou aqui em Guarapari, chegou no seminário, né, muito tímida, quase não falava, quase não fala ainda até hoje, né? Mas muito focada, ela é muito focada a obedecer. Muito determinada, né? E me lembrei também de quando ele, foi interessante, nunca mais vou esquecer quando eu estava indo embora para levar ela na rodoviária, para ela ir para o Chile, e ele me chamou e falou que queria falar um negócio com ela. Eu falei, o quê? Quero pedir ela em namoro. Achei muito diferente, né? Ele pediu ela em namoro quando ela estava indo embora fazendo estágio no Chile. Foi uma coisa assim, diferente. Hoje o pastor Giovanni falou sobre amigos e sobre oração. E eu li um versículo, também queria compartilhar. Não tem nada a ver com a pregação, mas testificou com o que ele falou hoje de manhã. Eu tinha acabado de ler isso. Está em Jó. Tive uma... Diz que, não sei se é época disso. Fé é confiar em Deus, né? Semana passada tive uma boa semana da leitura da palavra. E essa semana tive uma semana boa de oração. Estou confiando em Deus, que Deus vai... alguns alvos que eu tenho, algumas coisas para a expansão do reino de Deus. E eu sou inclinado, assim, parece que... Eu acho que todo ser humano deveria ser assim. Quanto mais problemas aparecem, o certo é você buscar mais a Deus para poder resolver os problemas, né? Mas parece que há uma inversão disso, né? Que muitas vezes a gente está cheio de... Parece problema para a gente resolver, ou situações mais difíceis, e muitas vezes a gente desanima de orar. Mas também tirei uma semana para orar por algumas coisas específicas, alguns problemas que não estava planejado, nos alcançou. Então, foi uma semana... Você só ganha se você orar, né? Você tem que confiar em Deus e orar. Se toda a igreja entendesse o ministério de oração, muitas batalhas não seriam ganhas, cara. Mas parece que as pessoas não entendem, cara, que eu acho que 90% das nossas batalhas ganha na oração. A maioria das vezes nós queremos agir. Então, parece que a gente tem que entender que as nossas batalhas são ganhas na oração. Não é jeito de falar, nem articulação, nem sei lá o que, mas é orar, pedir a Deus e confiar em Deus. E li um versículo muito bom em Jó 42, 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Não para ficar rico. Eu achei interessante isso aqui. Depois que Jó acabou de orar. Então parece que a vitória veio logo depois da oração, né? Então eu achei isso bacana. E é bíblico, né, cara? E orar pelos amigos, né, cara? Estava orando pelos amigos. Talvez, eu acredito que estava orando pelos amigos para dar entendimento aos amigos. Talvez é um ministério que nós devemos orar bastante pelos nossos amigos, para Deus dar entendimento. Eles têm entendimento e Deus dá entendimento. Isso. Ensino foi para ficar rico, mas foi depois que Jó acabou de orar pelos seus amigos, o Senhor fez como que ele ficasse rico de novo. Eu achei bom isso. Eu acho que muitos de nós negligenciamos muito a oração. Se você perguntar aqui, talvez para a igreja, que nossas batalhas vão ser ganhas para oração, por que não ora então? Não ora com fé, não busca a Deus. Não estou falando só simplesmente sobre seu devocional. Tire tempo de oração para buscar a Deus. Nós temos vários alvos, né, cara? O derramamento do Espírito, Deus dá unção.
eu gosto de falar que tem algumas pessoas, eu acho que, igual o pastor Larry pregou hoje, né, que é produtivo para o homem de Deus se alimentar bem, né? Algumas pessoas eu não falo muito isso, mas oro para as pessoas entenderem essa coisa de você se alimentar bem e você vai ser produtivo. Alguns eu oro para entender também essa coisa de você ser um bom administrador. E poucas pessoas, muitos acham bonito, gostam, né? De ser um bom administrador e você saber quanto você ganha e tudo, mas poucos se organizam o suficiente. E eu gosto de pensar nisso também, que todo mundo só faz o que é importante. Então não adianta você gostar e achar bonito, se você não faz, pressupõe que não é importante. Então nós temos muita coisa para orar. Mas é muita coisa para orar. Mas é muita coisa. E ouvindo a palavra de Deus, essa semana eu vi um versículo que me marcou, né? Aí eu peguei e guardei aonde estava, em Lucas 6, no lugar onde nós vamos ler. Gosto de andar no carro e ouvir a palavra de Deus. Até esses dias dei para um aluno um pendrive para ele ouvir os livros evangélicos. Eu só pedi uma coisa para ele: que ele não ouvisse, emprestar para ele, que ele não ouvisse nenhum tipo de música, só livro e a Bíblia. Acho que alguns perdem muito tempo ouvindo coisas que não deveria, mas vamos ver se ele vai fazer isso. Fez um trato com ele, que ele ouvisse só a Bíblia e livros com esse. Espero que ele entenda e faça muito bem proveito da Bíblia e de bons livros. Ouvindo essa mensagem em Lucas 6, já abri um lugar errado aqui. Lucas 6, eu estava ouvindo a Bíblia, né? E fui lá ver, né? Fui lá ver, depois que eu ouvi, estava numa linguagem diferente, né? E vi que é um trecho que eu gosto muito. Já falei sobre isso e talvez eu tenha um entendimento diferente dessa mensagem. Nós vamos ler em Lucas 6, mas gosto de pensar muito também nesse versículo. Lucas 6, agora eu vou abrir no lugar certo. Lucas 6, 43. Então eu vi, gravei e depois fui meditar na palavra, fui ler de novo. Eu acho que nós devemos ser, uma coisa que nós devemos ser, conhecedor da palavra. Gastar tempo na leitura da palavra de Deus. Né? Eu gosto muito de falar dessa coisa de que em si eu não gosto de ler, porque eu acho que igual eu, tem pelo menos uns 50% aí. E acha que tem que gostar de ler. Eu gosto muito dos benefícios da leitura, que a leitura me dá, porque um monte de coisa, né? A fé vem por ouvir a palavra. Então, quando você lê, você aumenta a sua fé. Então, esse aqui é um versículo que eu gosto de meditar. E lendo, ouvindo a Bíblia no carro. Depois eu fui ler. Vamos ler. Lucas 6, 43. Está escrito assim. Está na linguagem de hoje, está um pouquinho diferente. Árvore boa, que não dá frutos, a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta, não dá frutos, assim como a árvore que não presta, não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pé de ortigas. Do 45. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Vou repetir isso aqui. A pessoa boa tira o bem do depósito. A pessoa boa tira o bem do depósito. Vou repetir. A pessoa boa tira o bem
do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Essa semana eu estava conversando com duas pessoas de idade. No fundo era um negócio que a gente foi fazer. E a pessoa, antes deu uma dica, né, para mim e para o Wesley, né? Só que na hora o Wesley não deu para ir e acabou que eu tive que ir lá, né, para fazer esse negócio com a pessoa. E ele falou, cuidado que os dois quase não se falam. Uma pessoa de 55 anos, a senhora tem 55 anos e o homem uns 60. Ela falou, eles se odeiam. E a gente entrou no assunto, o homem falou que era teólogo, depois ficou sabendo que a gente perguntou para o John, levei o John comigo, perguntou a John o que o John fazia, e John teve essa oportunidade. Acho que é uma boa oportunidade quando nós temos, quando a pessoa pergunta para a gente o que nós fazemos. Entendeu? Achei uma boa tática, acho que uma boa tática para evangelismo e para compartilhar a visão. E achei interessante que ele falou que dá aula de teologia, não sei o quê. John falou que a gente era envolvido com um seminário, ele falou que dava aula de teologia e grego, um monte de coisas. Falou que se formou. E depois o marido saiu, a gente ficou conversando com ela um pouco, ela quis dar alguns conselhos para mim, né, acho que de ter um bom casamento, né. Eu achei interessante que ela falou que você tem que investir no seu casamento e que você tem que perdoar. Mas aí uma vez eu falei, mas eu durei meu casamento, durou acho que 20 anos, mas teve uma hora que eu me enchi e dei um basta. Mas não, nós temos que perdoar, nós temos que investir, vale a pena talvez pensar antes de falar. Aí eu fiquei pensando, eu sou casado. Eu falei, ela está dando conselho, mas talvez para ela mesma, né? Mas eu pensei, ela está dando conselho, mas eu sou casado. Ela que é divorciada, separada, e você vê que é um clima horrível, de guerra. Um fala uma coisa, outro fala outro, então achei muito ruim. E pensei nisso aqui, nesse versículo aqui. Ó. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. O que você tem colocado no depósito do seu coração? O que Deus quer que a gente bota no depósito do nosso coração? Eu acredito que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que deve estar dentro do nosso coração. Mas, e nós devemos reagir. Para que o depósito tem que estar cheio da palavra de Deus? Para a gente reagir de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas pessoas leem a Bíblia, fazem até devocional, até fazem seminário, mas o que sai da boca, o que sai do teu depósito, não é a palavra de Deus. Isso é uma demonstração de que não está confiando em Deus, que não está meditando na palavra. Então, mas como fazer isso? Lendo a Bíblia. É repetido várias vezes, né? O pastor Larry fala, todos os pastores, o pastor Giovanni, todo mundo fala que nós devemos ler a Bíblia. Mas não é simplesmente ler por ler. Ler para aplicar ela. E várias vezes você tem oportunidade para falar o que está dentro do seu depósito. Hoje mesmo, eu pensei, me lembro que essa viagem que eu fiz até Timor foi uma viagem muito interessante, muito marcante na minha vida, cara. Porque foi sozinho, foi a primeira vez que eu fiquei um ano longe, um mês longe da minha esposa, né? E foi uma coisa que eu orava há muito tempo, entendeu? Foi uma aventura na Austrália, uma aventura no Timor, uma aventura na Indonésia, um pouquinho de aventura no Chile. Mas muitas vezes as pessoas perguntam para você, o que você faz? Me lembro que eu estava lá na Austrália, evangelizando um rapaz que logo no começo me tratou muito mal. Esse rapaz que quando me viu, talvez ele pensou que eu queria aproveitar de alguma coisa que ele tem lá nesse lugar. E ele me perguntou, o que você está fazendo aqui, Baião? E ele pensou que eu estava indo lá para pegar onda, né? E não fui para lá para pegar onda, eu fui lá de passagem para chegar num lugar, né? Lá em Timor.
E eu falei para ele, o cara perguntou o que eu estava fazendo, aí ele falou assim, rapaz, mas o que está no depósito do seu coração? Quando a pessoa te pergunta o que você faz, você tem que pegar lá do depósito e explicar o que você faz. Aí eu falei para ele, uma boa oportunidade eu tive de falar o que eu faço, para que eu vivo. E expliquei para ele, ele falou, rapaz, mas é mesmo, ele ficou bem assim, uma coisa interessante. Aí ele deu uma ilustração para mim, ele falou assim, melhores tempos da minha vida foi o tempo que ele falou assim, eu nunca me converti, eu nunca fui crente, ele falou. Eu nunca fui crente, ele falou. Mas o melhor tempo da minha vida foi quando eu estava na igreja. Achei interessante. E acho que ele ficou com aquilo na cabeça e ele fez um evangelismo de tabela. Eu não sei como é que esse rapaz fez, né? O sogro dele gostou dele, né? Ele teve um sogro bom, né? O sogro ia vender a casa, o sogro é pedreiro. Na Austrália, acho que pedreiro ganha bem, né? Estava vendendo uma casa, a casa de 2,5 milhões de dólares. Desses 2 milhões, o sogro ia dar 700 mil dólares para ele. Não sei nem porquê. Achei interessante isso, né? O sogro, eu falei, mas por que o sogro vai te dar? Ele falou assim, rapaz, ele gosta de mim, Baião. Ele falou. Eu gosto de mim também, mas ele não tem esse dia para me dar, né? Mas o sogrão é gente boa, gente finíssima. Mas achei interessante. E o sogro, ele achou interessante essa coisa da minha visão de ir até lá, de evangelizar, principalmente desse alvo que eu tenho, de evangelizar a Ásia, né, cara, que é uma coisa que eu oro há 20 anos. Então, para mim é muito importante acontecer alguma coisa lá, né, porque eu oro e eu confio em Deus. Acredito muito que não vai ser só as almas também, eu acho que vai ser, em algum momento, vai ser uma coisa financeira também. E estou confiando. E o sogro perguntou para ele, o que esse rapaz está fazendo aqui? E ele, sabe o que ele falou? Ele falou o que eu vim fazer aqui. E o sogro dele falou bem assim, rapaz, interessante, você é doido, né? Gastar seu tempo para fazer alguma coisa para aquele pessoal muçulmano, não vale nada, deixa ele para lá, esquece. Mas é o que está no meu coração. Por quê? Porque eu venho meditando na palavra, venho meditando no meu alvo. E você sempre vai falar aquilo que está no teu coração. Uma hora ou outra você vai falar. Eu acho que nem uma hora ou outra. Todo dia você fala. Mesmo que você seja... eu leio o livro de administração. Eu leio o livro de bom comportamento, de educação, que eu acho que tem que ler. Leio revista, também acho que deve ler por vários motivos. Aprender meu vocabulário, aprender a te dar mais ilustração. Mas a coisa principal deve ser a coisa que eu mais falo. É o que está no meu coração. Eu me lembro uma vez também, tem um rapaz também que eu oro aqui em Guarapari, e ele é corretor de imóveis. E ele gosta muito ele gosta de um esporte que eu gosto, pegar onda, né? E eu pensei que com esporte eu ia primeiro cativar ele, né, cara? Cativar, você tem que fazer táticas, né, para ganhar as pessoas, né? Tem vários tipos de tática. Diz que uma das melhores coisas para a pessoa se abrir, para deixar mais à vontade, é você fazer um lanche, né? Fazer um lanche, preparar alguma coisa para poder... Para isso, eu faço meus lanches da terça. Espero que vai sair muitos frutos desse lanche, desse almoço de terça-feira. Eu não esqueço de ninguém que vai lá. É um investimento alto que eu faço ali, toda terça-feira, né? Do meu lanchinho da terça. Para quê? Eu quero investir. E esse rapaz, eu fiz uma tática diferente, que foi um esporte, um surf, né? Fomos pegar onda um monte de vezes. Só que teve um dia que nós paramos em frente de casa, e ele falou assim, rapaz, Baião, eu sei que o esporte é bacana, mas parece que você só fala do esporte, esse é teu negócio principal? Aí eu falei, não, meu negócio principal eu vou te falar agora. Aí falei para ele de Deus. Por quê? Você faz táticas para chegar. Você pode usar o futebol, você pode usar o esporte, você pode usar, que quando eu uso a tática, aquela tática mais... Eu tenho uma tática, né? Aquela assim, que mais dá impacto.
que é a lasanha da minha esposa. Ela, hoje, se desse, quase rolava, mas não precisou. Foi com muito menos. Mas são táticas para chegar ao assunto principal, cara. Mas muitas vezes você vê que pessoas gastam seu tempo, vamos dizer, gosta do esporte, gosta Sim, se você gosta de pegar onda, não tem importância. Se você gosta de futebol, não tem importância. Se você gosta, não sei o que é. Você gosta até... não importa o que é, mas são simplesmente táticas para você levar pessoas a Cristo. Porque isso deve ser a coisa principal. Quando você lê a palavra de Deus, cara, isso deve ser a coisa principal que você tem como responsabilidade. Influenciar pessoas a viver para Deus. Mas você vê muitas vezes pessoas gastando seu tempo, talvez até se alimentando, ou com esporte, ou com, não sei, um monte de coisa. Até as táticas são boas. Mas o depósito do coração não está cheio da palavra de Deus. O depósito do coração não tem um alvo de Deus. Por isso, o mundo não é evangelizado. Eu gosto muito desse mapa aqui, cara, que deve ser uma coisa que sempre a gente deve estar olhando, cara. O que nós podemos fazer para a expansão do reino de Deus? E isso que nós devemos gastar o nosso tempo. Isso nós devemos dedicar à nossa família, cara. Isso nós devemos dedicar aos nossos amigos. Isso nós devemos viver para isso e falar sobre isso. Esse deve ser o nosso assunto principal. Nós temos negócio. Nosso assunto principal não deve ser o negócio. Deve ser levar pessoas para Cristo. Nossos negócios, o teu estudo, não deve ser nem o assunto principal. Deve ser levar pessoas a Cristo. Eu gosto também, vamos ler em Deuteronômio. Gosto de pensar o que tem que estar no nosso coração, cara. É a palavra de Deus. Esse é o nosso depósito. E lembre-se que antes tinha uns versículos que falavam que a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos más. O propósito de Deus é que todos nós sejamos boas árvores. O que é isso? Demos frutos, que são almas. Fazer valer a pena o que Jesus fez na cruz. Que nós devemos ganhar as almas. Nós devemos avançar o reino primeiramente por que Jesus fez na cruz. Por nossos pecados e por todos. Jesus morreu na cruz e por todos. E aqui é um versículo que nós devemos pensar muito, ou meditar nesse versículo, que está em Deuteronômio 8, 2. Não, 8, 3. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu, Deuteronômio 8, 3. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Agora em diante, Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor diz. Isso que Deus quer, que nós vivemos de tudo o que o Senhor diz. Para a gente viver de tudo o que o Senhor diz, eu gosto de fazer assim. Tudo que nós vamos responder, todas as nossas respostas, tudo que nós vamos pensar, nós devemos achar um argumento bíblico para isso. Se nós devemos viver de tudo que o Senhor diz, quando nós tivermos um problema, nós temos que arrumar um versículo, uma promessa, ver o ponto de vista da palavra de Deus. Cara. Mas você vê que tem pessoas, no meio de um problema, dão opiniões antibíblicas. Aí eu fico pensando, será que está lendo a Bíblia? Ou está lendo como deve ler? Porque o versículo está aqui. Como nós devemos reagir? De tudo como o Senhor diz. O que é fé? Fé é confiar em Deus, né? Fé não é confiar no que está acontecendo, no que você está vendo. Fé é confiar na palavra de Deus.
E aqui ainda manda que nós devemos viver de tudo, exatamente, cara, tudo que você pensa, um problema que acontece com você, você deve ainda arrumar uma promessa. Por isso a leitura da palavra de Deus, cara. Você vê, tem um livro que eu gosto muito desse livro. Foi o livro que eu mais comprei na minha vida, né? 14 livros. Esse é o livro A Linguagem do Amor para o Casal. Um livro que aconselho várias pessoas a ler. Já dei uns 10 livros desse. Para quê? Para as pessoas lerem. O quê? Para melhorar seu casamento. Muitas vezes a pessoa sabe que ler vai melhorar, mas não confia de tomar uma decisão para ler a palavra de Deus. Para você fazer exatamente como está aqui, ó. Viver de tudo que o Senhor diz. É isso que nós devemos viver. De tudo que o Senhor diz. Para quê? Para fazer isso aqui, ó, em Mateus 28. Vamos ler lá em Mateus 28. Que isso é o que todo ser humano, todo homem e mulher de Deus deve ter em mente, cara. A palavra de Deus e o propósito principal de Deus, que o evangelho vá até os confins da terra. Isso Deus quer, Deus anseia por isso, cara. Porque está escrito, né? Que é uma ordem. O pastor Larrique fala isso, eu gosto também muito. Vamos lá, Mateus 28, 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que eles sejam meus seguidores. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que eles sejam meus seguidores. Eu gosto disso aqui, façam que eles sejam meus seguidores. Não está nem mandando evangelizar. Fazer que eles sejam meus seguidores. Só que tem que ter evangelismo nisso, né? Sejam meus seguidores. E esses seguidores, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso alvo principal. Esse deve ser a coisa que mais nós devemos falar. Para que nós vivemos? Para isso. Para levar o Evangelho até os confins da terra. E em Lucas, não Lucas 6, mas Lucas, vamos ver aqui, Lucas 11. Lucas 11. Que versículo bom esse aqui, cara. Lucas 11, 28. Vamos ler só o 27 também. Algumas pessoas pensam que só... vamos ler, é melhor ler. Eu não ia ler o 27 não, mas vamos ler. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Ela estava ligado em ser coisa de sangue. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem. O melhor jeito de a gente viver e ser feliz aqui na terra é obedecendo a palavra de Deus, cara. Mais do que feliz, fé é confiar em Deus. E o que deve estar dentro do nosso coração? A palavra de Deus. Por isso que muitas vezes eu dou uma... eu falo e nem uso muitos versículos, né? Mas eu leio a Bíblia. Tem algumas pessoas até pensam que será que ele quase nunca fala versículo? Eu leio a Bíblia. E leio para aprender. E leio prestando atenção, né? E sou igual aquela ilustração da coruja, né? Prestam atenção. Então, mas tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não prestam atenção. Então, você tem que ler e colocar isso no teu coração, cara. E isso, as coisas importantes saem de você. Você sempre está falando das coisas importantes, se você queira ou não.
Eu me lembro, hoje de manhã eu me lembrei de... Teve um rapaz, não sei se talvez só o pastor Giovanni, que vai, se alguém lembrar dessa pessoa, pode levantar a mão. Cauli Rodrigues. Talvez só o pastor Giovanni lá. Pastor Giovanni vai ser. Esse é um rapaz que ele pegava onda. Acho que ele até pega onda até hoje. Ele deve ter uns 50 anos. Mas eu lembro que, na época, ele era a pessoa que fazia uma manobra que era difícil de fazer. O que eu fiz? Eu comecei a pensar sobre isso. Pensar. Não tinha, igual hoje, videocassete. Né? Eu já falei até para alguns alunos. Para mim assistir filme de surf, logo no começo eu tinha que ir num bar, ficar lá ouvindo aquela bagunça toda, aquele rock todo, para eu poder ficar ouvindo filme de surf lá 2 horas. E eu via muitas revistas. Eu ficava pensando na manobra, como é que ele fazia, aonde ele botava a mão, como que ele fazia aquela posição para mim poder fazer igual. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Não é pensar como fazer uma manobra. Hoje em dia eu até, muitas vezes eu penso como fazer a manobra, mas o corpo não vai tanto, né, cara? O corpo não obedece tanto, cara. Não sou ainda, eu era novo, agora sou velho. Talvez eu era novo, agora estou no meio. Então já não... eu pretendo, eu tenho planos pelo menos de viver muito tempo aqui na Terra, porque tem muitas coisas para fazer. Pensando, sem ninguém me falar, cara. Eu pensava. Então o que eu tenho que fazer hoje? Pensar na palavra de Deus, cara. Até na hora no meio de um problema, no meio de dar um conselho, cara. Que todo dia a gente dá conselhos às pessoas. Nós falamos coisas, mas muitas coisas não são bíblicas, cara. E o que está dentro do seu coração? Se não é bíblico, acho que não deve nem falar, pai. Porque várias vezes você tem que dar sua opinião para uma coisa, você tem que dar um conselho, e sabendo disso tudo, Jesus, talvez, sabendo da dificuldade de algumas pessoas, resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos, que é uma coisa fantástica. Que na hora de você for fazer alguma coisa e dar um conselho para uma pessoa, você deve pensar se é o melhor para Deus e o seu próximo. Mas poucas pessoas pensam. Sabe por causa de quê que eu acho? Porque não é importante. Ou porque não viu o que Jesus fez na cruz para os seus pecados, cara. Mas eu gosto de pensar. E eu gosto de falar do meu alvo. Porque é isso que está no meu coração. Tem coisas que você vai falando, você vai trazer, são táticas para você trazer a pessoa para Deus. Então, você vai falar, igual agora a gente tem lá um propósito, lá nas clínicas, de ler a Bíblia todo dia. Rapaz, como isso está trazendo efeito, cara. Mas é uma coisa assim, fantástica. Quando eu olho para trás, eu falo, como é que eu fui tão burro de não ter essa ideia antes? De ler Provérbios todo dia com o pessoal. E é interessante que são táticas. Que a coisa é ler Provérbios com o pessoal. Mas tanto Wesley, como eu, como e Valdir, é uma pregação. Mas eles estão lá para ler a Bíblia com o pessoal. A gente está lá, não fala que é um culto, não fala que é um culto evangélico, não fala que nós vamos ler Provérbios todo dia. São táticas. Para quê? Trazer pessoas para Cristo. Nem se primeiro para a igreja. Que é muito mais importante você trazer pessoas para Cristo. Mas por quê? Porque está no teu coração. Por que algumas pessoas pensam em evangelizar? Pensam em ganhar o mundo para Jesus? Porque está no coração. Entendeu o propósito de Deus. E do depósito dele, ele está sempre falando isso. Ele está sempre falando isso. Ele só pensa nisso. Muitas vezes ele não está chamando pessoas para o alvo. Ele está chamando pessoas para Cristo. Porque tem pessoas que chamam pessoas, não, para o alvo, teu alvo pessoal. Porque o teu alvo é levar pessoas para Cristo. Cara. E o campo é grande. Vamos ler só lá de novo em Lucas 6. Gostaria que você pensasse nisso, cara. E não sei se é só uma pessoa que dá bons conselhos, cara. Igual essa senhora com casamento destruído, me dando conselho de como ter um bom casamento. Quer dizer, quem é ela para falar de
E ainda falar que desistiu do casamento dela, né, cara? Vamos ler de novo lá. A árvore boa não dá frutos ruins. A árvore boa não dá frutos ruins. Assim como a árvore que não presta não dá frutos boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos e espinheiros, nem colher uvas de pés de ortigas. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal. A pessoa má vê tudo de um ponto de vista negativo. Tudo de um ponto de vista do mundo. Tudo no ponto de vista eu vou ser prejudicado. E Jesus, sabendo, olha aqui que exemplo bacana. Nós devemos imitar quem? Jesus, né? Jesus sabendo que Judas, presta atenção nisso aqui, ele ia trair ele. O que ele fez? Deixou Judas beijar ele. É uma coisa interessante para a gente imitar. Porque muitas vezes, abraço o amigo, abraço o outro, mas até o traíra tem que abraçar também, cara. Você vai dizer, o traíra, dá vontade de chutar mesmo, traíra. Mas é bíblico. Nós devemos fazer o melhor, cara, para Deus. E fruto são as almas. Eu gosto de pensar pessoalmente, cara, com as pessoas que eu estou influenciando para as almas. E eu gosto de falar isso para a igreja, porque isso me lembra da primeira vez quando eu preguei sobre as almas. Teve uma pessoa que logo depois do culto veio falar comigo. Essa pessoa nem está viva hoje, já morreu. Ela falou, Baião, eu tenho meus frutos. Aí eu falei, fique quieto, né? Porque eu tenho meus frutos. Minha sobrinha, minha não sei quem, ela estava tentando influenciar seus sobrinhos para andar com Deus. Mas no momento da vida ela parou de dar frutos. Nós fomos feitos para dar frutos. Sempre. 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 Porque isso deve ser a coisa importante. Com todas, várias oportunidades, cara. No dia a dia. Eu acho que as pessoas que vendem o produto, para que oportunidade? Quando você está na rua, cara, a pessoa fala, o que você faz? Você faz o quê? A pessoa está pedindo para você pregar. Você prega. Mas muitas pessoas não estão ligadas. Por quê? O coração não é bom ainda. Para o coração ser bom, tem que se render aos pés de Cristo. Uma entrega absoluta de futuro, jeito de pensar, jeito de viver, jeito de falar, jeito de se vestir, um monte de coisa. Entregar tudo para Deus. Família, entregar a família. Cortar o cordão umbilical. Cortar de vez, meu amigo. Entender que sua família, se você é casado, sua família é seu marido, sua esposa, seus filhos. Cara. Cortar o cordão umbilical, tá agarrado. Essa senhora que deu no conselho, ela falou que o filho dela falou assim, eu preciso de dinheiro, mãe, eu preciso de dinheiro. Eu falei assim, para quê? Meu filho está nos Estados Unidos, eu tenho que mandar $10 mil para ele, $10 mil para ele. Eu falei, mas lá nos Estados Unidos tem um dinheiro. Mas lá está ruim. Eu falei assim, ninguém pode saber disso, Baião. O Robson, ela falou. Eu falei, por quê? Sabe como é que é, né? Tá ligado ainda. Eu falei, tem que cortar. Por isso que é do jeito que é. Porque não cortou ainda. Então você tem que entender, cara, o propósito de Deus. E eu reparo muito quando você está perto das pessoas. O que a pessoa fala. Se você fica perto das pessoas, você vai ver. O que a pessoa fala que é importante. E se você pode até falar muito sobre futebol. Eu acho que os fortes não falam muito sobre futebol. Fala de surf. Fala de só. Eu estou brincando. Mas eu acho que você deve ter um time. Deve ter um time para torcer, né? Mas não deve. São simplesmente táticas. Táticas. Para você ter o alvo principal. Algumas pessoas falam assim, isso é radicalismo. Não é, rapaz. Isso é o que está no teu coração. Você só pensa numa coisa.
como fazer discípulo, como levar pessoas a Cristo, como expandir o reino, como se disciplinar melhor, como aproveitar seu tempo melhor, como aprender para ensinar melhor, como influenciar mais pessoas, só com um propósito: levar pessoas para Cristo. Por quê? É isso que está no teu coração. Você está lendo a palavra e você está entendendo que Deus tem um propósito, é ganhar o mundo para Jesus. Como você se organizar melhor, como ter uma boa alimentação, como que ter uma mente saudável, como que ter uma boa educação, que é uma coisa interessante, cara, sobre educação. Eu tenho falado na sala de aula também sobre isso. Compra o livro, como se comportar no meio dos outros. Né? Tem que ser educado, você tem que ser educado. Como sobre vendas também. Isso tudo porque você quer um fim só. A tática é a expansão do reino. É igual quando eu também estava lá na Austrália, tem um rapaz que ele tem o mesmo problema que eu tive no passado. O pecado dele é o esporte. E ele é fissurado. É aqueles cara. E ele falou, antes, quando eu fui sair com o rapaz, ele falou assim: Baião, ele falou uma coisa que eu falei assim: pô, esse cara é louco mesmo. Você tem que cair nessa água. Essa água é especial. Aí eu falei assim: por quê? É a água da Austrália, Baião. Você tem que cair aqui. Eu falei assim: você não lembra como a gente conversava? Eu falei: lembro, mas já acabou. Isso passou. Então tem gente que fica agarrado com as coisas. Eu falei para ele: não, rapaz, na hora que eu voltei. Ele falou: e aí, Baião, viu como é que é a água especial? Eu falei: não caí. Você não caiu, você mudou então. Eu falei: pô, agora que ele viu? Eu falei: pô, demorou muito, mano. É lógico que eu mudei, rapaz. São coisas velhas. Coisas de esporte, eu gosto de falar de esporte. Rapaz, não existe uma pessoa mais... Não existe, eu nunca vi uma pessoa mais fissurada que eu no esporte. Em qualquer esporte. Se eu for falar do meu esporte, eu levo pelo menos 10% da igreja aqui pegar onda. Porque é uma coisa que me mexe comigo. Mexe comigo. E talvez alguns vão falar assim: rapaz, se mexe tanto, vou experimentar, né? E se você talvez experimentar, você vai gostar. Então por isso talvez eu não falo muito, né? Se você gostar, não sei se vai ser bom para você, né? Para sua alma, né? Eu não quero que você seja um bom surfista. Eu quero que você seja um bom homem de Deus. Mas eu não sou contra. Desde que seja tática. Mesma coisa no seu trabalho, tática. Mesma coisa no seu estudo, tática. Mesma coisa nas suas férias, tática. Para quê? Seu foco principal, ganhar o mundo para Jesus. Só que essas pessoas são pessoas enjoadas. Porque tem pessoas que desvia de você. Lembra que eu te falei para você semana passada aqui, que fui fazer uma visita, estava lá em Mato Grosso. Rapaz, quando eu vi o rapaz, eu fui visitar esse rapaz. Eu falei: eu quero visitar. E eu falei para Jário: eu quero visitar fulano e tal. Jário, eu quero visitar fulano e tal. Jário, eu quero visitar fulano e tal. Rapaz, fui visitar o rapaz dentro do supermercado. Na que eu olhei ele, parecia que ele viu o bicho. Ele tentou, e eu fui igual um míssil. Fui igual um míssil, focado. Ainda até falei pro rapaz, o Jair, a esposa dele, falei assim: meu amigo, eu sou igual um míssil. Só que esse míssil só dá resultado sozinho. Então quando eu chegar perto, você sai de perto. Eu falei para ele que eu acho que as melhores conversas é sozinho, né? Porque muitas vezes você tem que falar coisa com a pessoa e os outros ouvindo é ruim. Aí eu falei: você sai e leva a esposa para longe. Eu vou tentar ficar com ele. E ele ficou constrangido. Por quê? Sabe o assunto que eu vou falar para ele. Então muitas vezes você pensar desse jeito, está focado nas almas, está focado em dar uma resposta bíblica, o cara não vai querer seu conselho. Mas muitas vezes igual é necessário. Esse rapaz é necessário. Igual eu fui ligar para o Tora, a Tora falou: Baião, toda vez quando você for, visita. Tiver alguém que foi no seminário, visita, mesmo que a pessoa não queira. Eu gostei disso, porque eu falei: rapaz, é ruim você visitar uma pessoa que já fez o seminário e não quer. Porque você vai falar o que para essa pessoa? Já sabe, estudou um tempão, mas uma visita, quem sabe, pode transformar, né?
uma tática, né, cara? Uma tática. E eu usei a tática para esse rapaz. Eu falei para ele, vai lá de noite, eu vou estar lá, vai rolar um lanche. Tática. O lanche é tática. Pegar onda é tática. Falar sobre o seu trabalho são táticas para chegar ao fim útil. Levar a pessoa a submeter a Deus e a viver para Deus. Fazer discípulo, dar bons frutos, que são almas para Cristo. E levar as pessoas, cara, a ter esse propósito, cara. Viver para fazer discípulo até os confins da terra. Porque isso não é uma coisa que é pregado nas igrejas, cara, a maioria. Igual hoje o pastor falou, nós temos uma grande responsabilidade, cara. E nós só precisamos de fazer, sabe o quê? O melhor possível para Deus, nosso próximo. Que parece ser pouco, mas exige muita coisa, muita disciplina, muita organização, cara. Muita leitura da Bíblia e muita oração, cara. Eu não sei o que está saindo do seu coração, cara. Eu gosto até de me avaliar o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Me avaliar. Isso é coisa de, talvez, melancólico, fraco. Não sei. Pode pensar qualquer coisa que você pensa. Mas me avaliar o que eu estou pensando. Me avaliar os conselhos que eu estou dando no meio de um problema ou no meio de uma situação. Se são conselhos bíblicos ou se são conselhos que eu estou vendo. Que a Bíblia fala. Vamos ler lá de novo. 45. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala o que o coração está cheio. O que teu coração está cheio é o que essa boca está falando, cara. Se você só fala em esporte, isso é o seu coração. Se você só fala em trabalho, isso é seu coração. Se você só fala em sua esposa, isso é seu coração. Se você só fala se você só fala no seu filho, isso é seu coração. Tinha um aluno que só falava no filho dele, pai. Teve um dia que o pastor ficou injuriado com ele. Falou, pai, mas teu menino de 2 anos está te ensinando. Tem gente que idolatra, meu amigo. Aí você fala assim, o filhinho dele de 2 anos estava ensinando a ele. Aí eu falei assim, como? Mas era o Deus dele. Eu não sei nem se era ou é ainda, né? Vai saber. Não sei se está fazendo as coisas boas, mas o que você toda hora está falando, cara, é que está dentro do seu coração. Se é em si o esporte, eu não sou contra. Se é em si filmes, você vê que tem gente toda hora está falando sobre filme, mas não fala sobre Deus. Pode ser que até que seja uma tática para você atrair pessoas para Deus. Mas se você toda hora está falando sobre esporte, é o que está no seu coração. Toda hora você está falando sobre esposa. Tem uns que é toda hora falando sobre arrumar uma enviada. Toda hora esquece que para você arrumar uma enviada ou um enviado, você deve fazer o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala foi, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, isso também vai ser acrescentado. Mas o cara repara, o cara fala com um, fala com o outro, e é bonitinho, olha como é que faz, é bonitinha. Mas esquece da palavra de Deus. Por quê? Não tem a palavra de Deus no coração. O depósito dele ainda é o jeito errado. São coisas más. O que tem no teu depósito? Repara bem, você sabe o que tem no teu depósito. É o que você mais fala. É o que você mais pensa. Porque pensar é uma coisa mais complicada. Não tem como a gente saber o que todo mundo pensa. Mas se você fica perto de uma pessoa, rapidamente vai saber o que se ela está falando muito, isso é importante. E eu gostaria de falar isso, cara. O nosso propósito, cara, é ganhar o mundo para Jesus. Cara. É fazer discípulo. É deixar nos gastar com esse propósito, cara. Isso não deve ser uma coisa deve ser uma coisa que a sua responsabilidade. Não uma responsabilidade porque um pastor está falando, porque uma pessoa está falando. Para a gente finalizar, eu gosto muito da ilustração, gosto de repetir ela, que quando o Éder resolveu ir lá para o Chile não, para a Indonésia,
Para mim foi importante, cara. Mas teve um acontecimento que aconteceu lá que foi mais importante para mim, cara. Foi quando ele mandou um e-mail para mim e falou que a esposa dele estava toda toda cheia de ferida e que estava horrível. E depois ele mandou um outro e-mail e ele falou: Baião, agora minha filha. E eu fiquei quieto, né, cara? Eu podia ajudar ele financeiramente, mas eu falei para ele: eu vou ver como ele vai reagir, se ele vai confiar em Deus. Que é isso que você deve ensinar aos seus discípulos ou às pessoas que você está influenciando, a como confiar em Deus. E depois ele mandou um outro e-mail: Baião, agora minha filha está tão feia, tão feia, tão feia, emperebada, que está sendo escândalo quando eu estou levando para a igreja. As pessoas estão falando, então por isso ela está ficando no quarto. 2 semanas depois ele falou: Baião, eu estou levando minha filha para a igreja, porque Deus curou e limpou tudo. Ele confiou em Deus. Então é isso que nós devemos também falar para levar as pessoas. Levar o máximo de pessoas a confiar em Deus. Isso para mim foi importante. Eu poderia ter ajudado ele, mas eu falei: rapaz, vou ver como ele vai reagir. Porque como nós devemos reagir é segundo cada palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor Deus, que ela é boa, ela é eficaz, ela foi feita, Senhor Deus, exclusivamente para nos proteger e nos guardar. Obrigado, Senhor Deus, por que o Senhor fez naquela cruz por nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, que não é um sacrifício te obedecer e te servir, é um privilégio, é uma honra, Senhor Deus. E obrigado, Senhor Deus, que nós podemos ser testemunha do teu amor. E por isso nós te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda a gente pensar e agir de acordo com a tua palavra. Pai, que o Espírito de Deus possa estar nos instruindo e nos guiando o que nós devemos falar e como nós devemos viver. Senhor Deus, e que a gente possa ser instrumento para levar o teu amor para outras pessoas. Nos capacita, nos renova através da nova aliança, que é Cristo em nós, poder para não pecar. E nos dê também uma renovação através do batismo do Espírito, poder para testificar da tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o Baião estava falando, eu estava pensando em algo que muito tempo atrás eu ouvi, e isso que ele falou hoje à noite: o que você fala é aquilo que está no teu coração. Na Bíblia ela tem uns divisores, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O que sai da sua boca é o que está no seu coração. Eu ouvi tempo atrás que diz assim, ó: pessoas pequenas falam de pessoas. Pessoas médias falam de eventos. Pessoas grandes falam de visão. Eu acho que a maior visão que nós temos é essa que nós temos recebido de Jesus em Mateus 28, né? De ganhar o mundo para Jesus. Então eu acho que isso aí que deve ser, se você é uma pessoa grande, você pensa grande, é isso que ocupa a tua mente. Amém? O aviso que eu queria dar é que esse final de semana agora nós vamos ter a feira de missões, a 8ª feira de missões. Então vai ser sexta e sábado. Então você está convidado para vir e também convide outras pessoas. É muito interessante. Eu acho assim, eu acho incrível é que os alunos com poucos recursos, mas a criatividade enorme, eles fazem coisas que, sério, só Deus mesmo, né? Então, mas fica muito bonito, quando é filmado, quando é fotografado, tem coisas que você fica impressionado com a criatividade. Eu acho que estão todos os anos até agora
estão de parabéns. Eu acho que esse ano vai ser diferente. Eu acho que é um evento muito que divulga muito. Então vocês podem convidar pessoas, parentes, amigos. Vai vir uma escola, algumas escolas aqui sexta-feira para vir. Então os alunos estejam preparados e os irmãos da igreja. Convide as pessoas. Muito interessante. Você vai aprender muito sobre missões. Amém? Deus abençoe. Shalom para todos.